Olá, eu sou Elaine Assolini e neste vídeo eu trago um breve histórico dos métodos de alfabetização utilizados no Brasil pelos professores brasileiros. É um breve histórico, né, que traz as principais características dos métodos e as lacunas, as brechas que todos eles têm, né? Nenhum método é perfeito, nenhum método dá conta de um processo tão complexo como é a alfabetização. Vamos trabalhar com 3 períodos históricos, vamos trabalhar com 3 momentos históricos, e então eu os convido a estarem atentos, né? Estarem ligados ao que vamos trazer aqui. Vamos em frente. A história da alfabetização, segundo autores como Araújo, 1996, Barbosa, 1999, e Mortati, 2007, né, pode ser dividida, conforme eu já havia anunciado, em 3 grandes períodos, que são os seguintes. O primeiro período, tá, vai da antiguidade à Idade Média, tá? E neste primeiro período nós temos o predomínio do método de soletração. O objetivo maior da soletração é ensinar a combinatória de letras e sons. A leitura propriamente dita fica para uma segunda etapa. Vamos em frente, tá? O que acontece com o método de soletração, como ele funciona, como ele se comporta, tá? Ele parte de unidades simples, né, as letras, então o professor vai tentando mostrar que quando essas unidades se juntam, né, elas vão formando sons e que vão formando as sílabas e vão formando as palavras, por sua vez, mas começa-se sempre pela letra, o professor alfabetizador sempre apresenta, em primeiro lugar, a letra para os alunos, em um segundo momento, os sons concernentes, atinentes, os sons respectivos àquelas letras, e aí depois, só depois, em que foi cumprida a etapa de apresentação de letras e seus respectivos sons, e aí então se inicia o processo de formação das sílabas, tá? É um método que se baseia na associação de estímulos visuais e auditivos, tá? E a memorização é o principal recurso didático, tá? E é um outro recurso, né, de que os professores se valem. Eles tentam associar o nome da letra à forma visual, né? Isso é polêmico, é complicadíssimo e eu diria inadequado, né? Porque não há essa correspondência unívoca entre o nome da letra e a forma visual da letra, né? Mesmo porque os grafemas eles são sócio-historicamente construídos e eles vão se modificando de acordo com as mudanças sociais, históricas e culturais. Por quê? Porque a língua é viva, tá? E aí, depois, né? Quando se tem as sílabas, né? Essas sílabas também são memorizadas. Método de soletração baseia-se, portanto, na memorização, baseia-se na repetição e parte de unidades simples, como as letras. Indo em frente, né, falarei agora sobre algumas brechas, né, lacunas deste método, tá? A primeira brecha, né, a primeira lacuna, o primeiro problema, por assim dizer, é que se trata de um processo lento, árido, exaustivo,
tanto para o aluno quanto para o educador, tanto para o educando quanto para o professor, para o educador. E como se trata de um processo lento, como se trata de um processo exaustivo, né? É comum os estudantes irem perdendo interesse, apesar de estarem interessados no início. E principalmente quando o professor não se vale de outros recursos, de outros argumentos para enriquecer esse método, tais como jogos com as palavras, brincadeiras com as palavras, né? Jogos de análise linguística, ele poderia se valer. Aí o interesse, o desinteresse, melhor dizendo, né, se instala na sala de aula. A terceira brecha é que se entende que há uma separação radical entre alfabetização e letramento. Sim, alfabetização e letramento são dois fenômenos, né? Mas que se interpenetram. E eu tenho defendido que a escola deveria partir do letramento para a alfabetização. Este é o assunto para uma outra aula, mas essa é uma brecha deste método. E a quarta brecha, tá, diz respeito aos altos índices de reprovação nos primeiros anos, quando se faz opção por este método, né, de soletração, que é lento, que cansa as crianças, cansa o professor. Por quê? Porque até haver associação entre letras, sons, formação de sílabas, depois, só muito tempo depois, formação de palavras pequenas. Enfim, é um método com muitas lacunas, muitos problemas. Prosseguindo, tá? Eu gostaria de lembrar, né, que este método, apesar de todos esses problemas, ele ainda continua sendo utilizado no Brasil, sobretudo em instituições privadas de ensino. E aqui eu trago uma curiosidade para vocês, tá? Que é o livreto, método ABC, ensino prático para aprender a ler, né? Não tem indicador de autor, não tem indicador de data, isso pode ser encontrado em livrarias brasileiras, pode ser encontrado na internet, está disponível, tá? E ainda é utilizado tal qual foi formulado, tal qual foi pensado no início do século XX, tá? E quando trabalhamos com o método de soletração, depois vocês me dizem, professores, tá? É muito comum os alunos afirmarem: eu já conheço as letras, mas não sei juntar. Conheço as letras, mas não consigo juntá-las, né? Por quê? Porque elas são trabalhadas separadamente, uma por uma, né? Exaustivamente. Podemos ir em frente. Tá? O método de soletração, é importante lembrar que ele se insere na abordagem sintética da alfabetização. A abordagem sintética da alfabetização, ela tem seu ponto de partida no estudo de elementos menores da língua, na letra, com o método de soletração, no fonema, com o método fônico, e com as sílabas, no método silábico. Em frente. Tá? Eu quero deixar aqui a indicação de 2 vídeos para vocês, né? Vídeos feitos por mim, vídeos que podem enriquecer o método de soletração e outro vídeo sobre os métodos tradicionais de alfabetização. Podemos prosseguir. Tá? Vamos, então, para o segundo período, né? Concluída a Idade Média, né? Nós chegamos aí ao século XVI, que é marcado, né, pela decadência do método de soletração e o surgimento, o aparecimento dos métodos fônico e de silabação. E esses métodos, o método fônico, o método de silabação, eles tiveram seu auge entre os séculos XVII e XVIII. Vamos prosseguir, por favor.
tá? O método silábico, né, tem a seguinte característica: ensina-se primeiro as vogais, e aí começa-se a juntar as vogais, né? E aí se formam palavrinhas curtas que são trabalhadas. Em seguida, né, são trabalhadas as famílias silábicas, sendo que há um entendimento de que se deve partir das famílias silábicas simples para as mais complexas, né? Sendo que este simples entre aspas, e complexas, entre aspas, também. O método silábico se vale da memorização. O método silábico é um método, tá, que não é adequado para a sociedade contemporânea. Por quê? Ele respondeu a muitas perguntas, respondeu a muitos questionamentos ao longo aí de décadas, sim, mas hoje vivemos em uma sociedade complexa. É preciso lembrar também que vivemos em uma sociedade marcada por práticas discursivas letradas, né? Então, todos nós somos banhados pela escrita de diferentes formas, uns mais, outros menos, depende da história de leitura do sujeito, depende de experiências do sujeito com a linguagem, depende de experiências do sujeito com o seu nível de letramento, como ele vivencia as experiências com as mais diferentes linguagens, né, que devem estar presentes na sala de aula, tá? O método silábico é um método, né, que trabalha, conforme diz o próprio nome, com as sílabas, tá? E o que eu estou tentando explicar é que as nossas crianças, os nossos alunos, chegam à escola sabendo mais do que uma simples sílaba, né? Eles chegam à escola falando textos, porque aprendemos a falar a partir de textos. Podemos prosseguir. O método silábico, né? Então, conforme eu estava dizendo, temos inicialmente a apresentação das vogais e dos ditongos, depois as sílabas, e aí se faz um trabalho com as sílabas de determinadas famílias silábicas e se formam palavras, né, palavrinhas com essas famílias silábicas, e depois, muito tempo depois, né, se apresentam frases e se apresentam textos para os alunos, né? É um método artificial, se entendermos, se pensarmos, né, na aquisição da linguagem, se pensarmos em uma sociedade multitextual, se pensarmos em uma sociedade multissemiótica, se pensarmos, valorizarmos e reconhecermos que todos nós somos atingidos, somos afetados, somos impactados por práticas discursivas letradas. As principais brechas do método de silabação, né? As principais lacunas: ênfase excessiva nos mecanismos de codificação e decodificação, apelo excessivo à memória e não à compreensão e interpretação textual, tá? Então, olha só, na sociedade contemporânea, precisamos ir além da codificação, precisamos ir além da codificação e da decifração. Se a codificação e a decodificação responderam às exigências de uma determinada época, hoje não mais, tá? Apelo excessivo à memória e não à compreensão e interpretação textual. Nossos alunos precisam ler, compreender, interpretar textos e não apenas sílabas. Ah, mas então eu vou excluir o trabalho com a sílaba. Meu aluno nunca vai saber o que é uma sílaba, nunca vai saber fazer uma divisão silábica, nunca vai saber decompor uma palavra, montar e desmontar uma palavra. Sim, ele vai, e nós vamos falar sobre isso lá na frente.
Outra brecha, o educando não é levado a compreender o funcionamento da língua, tá? E a utilização de pseudotextos. Vamos em frente. E esse é um dos principais problemas, tá? Com o método de silabação, né? Por quê? Porque precisamos de textos que afetem as crianças, textos que afetem o professor. Quinta brecha, acredita-se que o aluno pode ler somente depois de estar alfabetizado. Você, professora alfabetizadora, você, professor alfabetizador, sabe que essa ideia, esse postulado, esse argumento já caiu por terra há muito tempo, né? Mesmo sem estar plenamente alfabetizado, as crianças podem ler, né? Ler no sentido de atribuir sentidos, ler no sentido de produzir sentidos, de tentar adivinhar o que está escrito, e as crianças fazem isso brincando, tá? Considera-se a aprendizagem um processo cumulativo, né? Trata-se de agregar conhecimentos. Nós vamos das sílabas simples para as mais complexas, conforme eu havia falado lá no início, né? O que é simples, o que é complexo, tá? Será que nós podemos definir de antemão? E seria mesmo a aprendizagem da escrita um processo cumulativo, tá? Ou a outra brecha, outro problema, outra lacuna, é o modelo de ensino que se apoia no pressuposto segundo o qual o aluno não pode errar, ou que o erro deve ser sempre evitado, né? Também outro postulado que já caiu por terra, outra ideia equivocada, outra brecha, separa-se alfabetização e letramento, não há um trabalho didático-pedagógico com o alfabetizar letrando, né? Não há um trabalho didático-pedagógico com o letramento, com as práticas discursivas letradas. A alfabetização e letramento são dois fenômenos distintos, mas que se interpenetram. Vamos prosseguir. O método silábico, né, embora muito criticado no Brasil, ele ainda se faz presente na sociedade brasileira, ele ainda é utilizado em instituições públicas de ensino, ele ainda é utilizado em instituições privadas de ensino. E é preciso lembrar que ele está sustentado, né, nos pressupostos behavioristas, quando falamos em memorização, quando falamos em repetição, quando falamos em mecanismos aí de ensaiar, né, e errar, ensaiar e acertar, ou a punição pelo erro, estamos falando do behaviorismo. Vamos prosseguir, por favor, tá? Alguns exemplos aí, né, de atividades. Olha só, bala, né? Aí o menino tem que pintar as sílabas, né, do nome dos animais, e depois de pintar as sílabas, formar palavras, né? Mas seria interessante que, além de formar palavras, formasse textos, tá? Que as crianças construam textos. Vamos prosseguir. Exemplos aí de pseudotextos. Bé, bé, bé é o bode, a dona do bode é Bia, Bia cuida do bode, o bode come na mão da dona. Esse texto descontextualizado, feio, sem graça, não chama a atenção da criança e nem do professor. É lógico que nós poderíamos ter um texto sobre Bia, é lógico que nós poderíamos ter um texto sobre um bode, mas contextualizado, né? E aqui nós temos um pseudotexto, um texto que não tem fechamento, um texto que não tem um acabamento, um texto que não tem uma finalização. Vamos prosseguir. Vejam esses textos também, que, a meu ver, devem ser denominados pseudotextos, né? Produzidos por alunos alfabetizados a partir de cartilhas. Eu tenho duas bonecas,
eu gosto das duas bonecas, eu brinco com as duas bonecas, eu levei as duas bonecas no carrinho da boneca. O que precisaria ser feito com essa produção linguística escrita que não configura um texto? Tá? Deveríamos fazer aqui, o professor poderia fazer aqui um trabalho de reescrita, né? Mostrando para as crianças, as palavras repetidas, substituindo, né, palavras repetidas por pronomes ou por outras palavras. Precisaria ter um título, essa produção linguística escrita, precisaria ter um fechamento, e ao fazer intervenções, perguntando, questionando, chamando a criança, tá? O professor pode contribuir nesse trabalho de reescrita. Tá? Um trabalho de reescrita poderia trazer outros argumentos, outras ideias, né? Outras formulações. Vejam o texto 2. A baleia da Belinha gorda, a baleia é azul, a baleia come peixe, a baleia tem no mar, a baleia tem boca grande. Nossas crianças são capazes, nossas crianças podem fazer novas formulações, podem trazer outros argumentos a partir da mediação do educador, a partir da intervenção do professor alfabetizador ou da professora alfabetizadora. Vamos em frente. Tá? Aqui eu deixo um vídeo para vocês, se vocês quiserem assistir, vamos prosseguir. Método fônico, né? Vocês já olharam a imagem das boquinhas aí do lado, né? Olha só, ele é criado em 1719 na França por Valanger, tá? E ele também trabalha com palavras isoladas, descontextualizadas, né? Com sons dos fonemas que são exaustivamente repetidos, exaustivamente reproduzidos e muitas vezes descontextualizados. Vamos em frente, vamos prosseguir, tá? Ao aplicar o método fônico, né, o professor dirige a atenção da criança para a dimensão sonora da língua. É importante conhecer a dimensão sonora? Sim, lógico que sim, tá? Mas é preciso contextualizar, é preciso situar o sujeito dentro de um mundo que tem características sociais, culturais, ideológicas. É preciso contextualizá-lo no seu país, no seu estado, na sua cidade. É preciso dizer para esse aluno, para essa criança, para que serve a língua, né? Então, o método fônico, ele busca ensinar o aluno a produzir oralmente sons separados pelas letras e, posteriormente, né, elas são unidas. É também um trabalho difícil para o professor e para a criança. Prossigamos. Olha aí a imagem, né? Fazendo muito comum um exercício abrindo a boca. Né? Então, o professor vai apresentar o som, ele tem que fazer 1000 trejeitos com a face, 1000 trejeitos com o seu semblante, 1000 trejeitos com a boca. Vamos em frente. Tá? Eu vou apresentar agora para vocês, vamos em frente, alguns brinquedos, né, brincadeiras aí, alguns exemplos de atividades que são apresentados em livros didáticos que poderiam ser interessantes, poderiam. Vamos ver a atividade. Vamos prosseguir. Olha só, assinale os pares de palavras que sejam parecidas no final. Canela, janela, gato, calo, solo, mola, cadeira, gaveta, mato, bolo. Então, a criança tem que identificar ali, por exemplo, canela, janela, sola e mola, tá? Mas não basta identificar, né? É preciso identificar a sílaba, ou as sílabas. É preciso, né, que esse trabalho com a canela, com a janela, com a sola e com a mola ganhe outras proporções, cresça, avance, tá? Porque se o professor ficar só nessa atividade, caros professores,
é paupérrima, né? Tudo bem, a criança vai aprender as palavras que rimam, isso é importante para a sua consciência fonológica, sem dúvida, mas não podemos parar aí. Eu não sei se eu estou transmitindo para vocês a mensagem de que podemos e devemos ir mais além. Muitas críticas são feitas ao método fônico, sendo que o cuidado que deve ser observado decorre da própria natureza do português, né? Língua alfabética, na qual uma língua pode representar diferentes sons. Vejam aí, né, o grafema X, em xadrez, em exame, em táxi, em enxofre, tá? Conforme a posição que ocupa na palavra, né, esse grafema tem um som que é totalmente diferente do outro. O som do grafema X em xadrez é diferente do grafema X em exame, que é completamente diferente em táxi, tá? Então, não basta apenas ensinar, né, o som, é preciso ensinar como que o som e o seu respectivo grafema, ou grafema e seu respectivo som, como é que eles se comportam dentro da palavra. E muitas vezes este trabalho, que é didático-pedagógico e que é de responsabilidade do educador, não é feito. Então, não basta, né, ensinar apenas o som da letra em posição inicial da palavra, como acontece com a maioria das cartilhas, tá? Mas é preciso mostrar os sons que as letras têm em posição inicial, medial ou final da palavra, conforme os exemplos que foram dados. Vamos em frente? Tá? E aí já tivemos aqueles exemplos lá, e agora eu trago, né, o R inicial, RR, R intervocálico e R no final da sílaba. Vamos lá, R no início da palavra, rede, rei, roupa, Roma, RR em surra, ferro, verruga, meio da palavra, o R intervocálico em arame, buraco, garota, xarope, o R no final da sílaba, né? Em carta, forte, sorvete, porta. Vamos em frente, tá? O sistema fônico de alfabetização, ele requer do sujeito educando, tá? A consciência fonológica. O que vem a ser a consciência fonológica? É a capacidade do aluno, né? A capacidade da criança, do educando, e a habilidade, porque requer uma habilidade também, de distinguir e manipular os sons constitutivos da língua, tá? O aprendiz precisa adquirir a consciência de que a fala pode ser segmentada e desenvolver condições para manipular tais segmentos, tá? Então, isso precisa, né, ser falado. Vamos falar algumas das brechas do método fônico. A primeira delas é o artificialismo, né? E o exagero da pronúncia, que são os trejeitos com a boca, com o rosto, que o professor precisa ficar fazendo na sala de aula. Eu já alfabetizei por meio do método fônico, já alfabetizei por meio do método silábico, por meio do método de soletração. Eu já participei por situações desagradáveis, né, constrangedoras, pois os fonemas consonantais são impronunciáveis e o professor fica lá fazendo 1000 caras. Gente, as crianças notam, as crianças percebem, as crianças dão risadas, né? Então, por exemplo, né, sempre que se pronunciar o som de B, né, eu preciso da consoante, mas eu preciso da vogal também. E aí vem a pergunta de muitos estudiosos, né? Como assim o método fônico? Será que trabalha-se apenas com um fonema mesmo? Uma problematização para vocês. A terceira brecha, tá? O método fônico, para tentar dissimular essa dificuldade, né? Ou qual dificuldade? A dificuldade que é preciso trazer uma vogal,
ignora, por exemplo, a vogal an, tá? Em ban, né? Na tentativa de desenvolver o que denomina consciência fonológica, né? E aí faz o aluno, por exemplo, pronunciar ban, né, para o fonema B. E aí as coisas ficam mais artificiais ainda, né? Para tentar dissimular essa dificuldade. Qual dificuldade, né? De que a consoante, me desculpem, acaba precisando de uma vogal. Parte-se de palavras curtas formadas por apenas 2 sons, tá? E sendo que as crianças conhecem muitos outros sons, conhecem muitas outras letras, tá? Conhecem palavras, chegam à escola já tendo vivenciado experiências com a linguagem. Vamos prosseguir. Os seguidores do método fônico pressupõem, fechando, né, essa questão do método fônico, pressupõem equivocadamente trabalhar com fonema, mas, na realidade, partem da sílaba nasalizada para desenvolver a correspondência grafema e fonema consonantais. Vamos prosseguir, tá? E é interessante destacar aqui, né, que, ao falarmos em fonema, estamos falando na menor unidade destituída de sentido possível, né, de delimitação na cadeia da fala. Tá? Quem nos ensina isso é o Jean Dubois, o linguista. Então, fonema é definido como uma unidade distintiva mínima, e seu caráter fônico é acidental, ou seja, é uma unidade vazia, desprovida de sentido. O que diferenciará um fonema de outro são apenas traços mínimos, distintos de palavras. Aí nós entraríamos numa outra aula, num outro momento, né, para diferenciar os sons de B e de P, por exemplo, trazer esses traços mínimos, distintos, né? Distintivos. Vamos em frente. Um vídeo para vocês, tá? Se quiserem assistir, vamos prosseguir. E vamos falar, então, dos métodos analíticos, dos métodos globais, que datam do final do século XIX e do século XX. E estão sustentados nos princípios teóricos da psicologia, da fonia ou da Gestalt. Vamos em frente, tá? Nicola Adams acreditava que, considerando a realidade das crianças, o processo de alfabetização ganharia significado. E eu concordo com ele. Ele falou isso lá no século XIX, tá? Ou seja, né, considerar o que faz sentido para a criança, ou considerar o que afeta a criança. E ele parte da lógica, né, que se as crianças aprendem a falar palavras inteiras e não pedaços delas, também aprenderão a ler e escrever com mais facilidade palavras palavras inteiras, né? Se trabalharmos palavras inteiras, se trabalharmos com frases, se trabalharmos com textos, tá? Os métodos analíticos ou métodos globais, eles vão do todo para as partes e não da parte para o todo. Vamos prosseguir. Eles, então, partem de elementos significativos da língua, palavra, frase e textos, tá? Gostaria de dizer que os métodos analíticos, infelizmente, afastam alguns professores. Alguns professores, um grupo de professores, muitas vezes tem medo de trabalhar com a frase, muitas vezes tem medo de trabalhar com os textos ou com palavras, né? Agora, esses métodos, eles são interessantes, porque eles partem do todo e chegam às unidades menores da língua.
Vamos em frente, tá? Os métodos analíticos, né? Eles recomendam que a seleção da unidade inicial, texto, palavra ou frase, seja feita em função do significado, do interesse que possa despertar na criança, tá? Do que eu venho falando tanto para vocês, né? Da ligação com o contexto, com a realidade dos alunos, e não apenas das relações entre sons e letras, né? Nós não aprendemos sem afetividade e sem contextualização. Esses são alguns dos pilares da alfabetização. Podemos prosseguir. Tá? Os métodos globais, né, os métodos analíticos, eles também são chamados de mistos ou de ecléticos. Vocês vão encontrar esses dois nomes na literatura. Vamos em frente. Vamos ver algumas brechas. A primeira brecha é justamente a que diz respeito ao fato de alguns professores se sentirem inseguros com as suas práticas pedagógicas ao trabalharem com textos ou ao trabalharem com frases, por exemplo. Tá? Eu gostaria de lembrar, eu gostaria de destacar, né, que ao falarmos em um trabalho pedagógico com textos, tá? Não estamos falando em algo que tenha 10 páginas, 10 laudas, um texto imenso. Se você traz um pequeno poema com significado, um poema que pode nos permitir um trabalho com a polissemia de sentidos, incentivando os alunos a atribuírem sentidos, a produzirem sentidos, né? Tudo isso, tá, vai contribuir para um trabalho com o texto propriamente dito, que pode ser um texto, uma estrofe de 4 linhas, pode ser um texto de 2 linhas, pode ser um texto de 1 linha. Ah, existe texto de 1 linha? Existe, porque o texto é concebido como uma unidade significativa de sentido, e eu posso ter uma unidade significativa de sentido em 1 linha, tá? A segunda brecha, né, muitas vezes, e aqui é uma crítica que eu faço, mas muitos professores brasileiros se adequam e se adaptam, né, ao hibridismo, tá? É a mistura, né, de vários métodos que acaba acontecendo aqui, tá? É preciso tomar cuidado, né, com essa mistura, é preciso tomar cuidado com o hibridismo, porque temos um sujeito que está aprendendo a lidar com a língua, está aprendendo o funcionamento da linguagem de maneira ampla e o funcionamento da língua materna de maneira particular, tá? Então, misturar aí o método X com o método Y e achar que não vai haver consequências, vai haver consequências. Agora, tá? É preciso, né, que o professor se lembre de que nenhum método vai dar conta de alfabetizar todas as crianças, tá? Muitas vezes ele precisa, na mesma sala de aula, com os mesmos alunos, valer-se de métodos diferentes, tá? E valer-se de métodos diferentes não é a mesma coisa que misturar métodos, tá? Para uma determinada criança com dificuldade de aprendizagem, o professor pode, por exemplo, valer-se do método de silabação, valer-se do método fônico, né? Que trabalham com unidades menores, vão requerer aí um trabalho com os aspectos auditivos refinados, tá? Porém, né, esses métodos aqui muitas vezes acabam sendo vítimas, né, dessa mistura. Me refiro aos métodos globais. Não é o método o responsável pelo processo de alfabetização. Se fosse o método, seria muito bom. Modificaríamos o método e asseguraríamos um sujeito alfabetizado. O processo de alfabetização envolve inúmeros fatores.
eu vou fazer um vídeo sobre isso e acredito que vou trazer uma grande contribuição para os professores, tá? Então, se tivermos algum professor, alguma professora aqui que esteja nos assistindo, esteja entendendo e ainda entenda que um único método vai salvar a sala, ou que ele vai alcançar sucesso, vai alcançar, né, vai conseguir com que seus alunos todos sejam alfabetizados, esse equívoco precisa ser desfeito, esse equívoco precisa ser repensado. Tá? Nenhum método é tão potente a esse ponto. E o que eu estou lhes dizendo e o que eu lhes prometo e vou cumprir é que o processo de alfabetização envolve inúmeros fatores, tá? E eu falarei sobre eles em um próximo vídeo. Obrigada e até mais.